O enigma das cidades abandonadas. Olá, exploradores da história e da cultura. Hoje, mergulhamos no mundo cativante das cidades abandonadas. Esses locais fantasmagóricos, envoltos em mistério e intriga, têm uma beleza misteriosa própria. Mas qual é o fascínio? Por que esses lugares abandonados nos atraem? É simples. As cidades abandonadas são como cápsulas do tempo. Eles capturam momentos da história, preservando-os para as gerações futuras. Eles nos dão uma janela única para o passado, oferecendo insights sobre diferentes culturas e modos de vida. Desde as antigas ruínas de civilizações outrora poderosas até as modernas cidades fantasmas deixadas para trás na sequência de desastres, cada cidade deserta tem uma história para contar. Essas histórias, no entanto, são frequentemente envoltas em mistério, e suas verdades se perdem no tempo. Estas cidades fantasmas e metrópoles desertas contam histórias de sociedades outrora prósperas, agora silenciosas e esquecidas. Fique ligado enquanto desvendamos o enigma dessas cidades abandonadas. O fascínio global. Mas por que nos sentimos tão atraídos por esses lugares abandonados? É uma pergunta que desperta a nossa curiosidade e imaginação. As cidades abandonadas funcionam como cápsulas do tempo, congeladas num momento passado, permitindo-nos dar um passo atrás e explorar as nuances culturais que outrora prosperaram dentro das suas paredes. Em todo o mundo, estas metrópoles desertas servem como testemunho da resiliência e da evolução da humanidade. Eles fornecem uma conexão tangível com as pessoas que outrora chamaram esses lugares de lar, suas vidas, suas lutas e seus triunfos. Eles nos oferecem a oportunidade de mergulhar nos mistérios do seu abandono, gerando inúmeras teorias e lendas. Além disso, estas cidades silenciosas são mais do que apenas relíquias da história. São histórias gravadas em pedra, esperando para serem lidas, compreendidas e apreciadas. Desafiam-nos a olhar para além da superfície, a procurar o contexto cultural, as mudanças sociais e os acontecimentos históricos que levaram à sua queda. Em todos os cantos do mundo, estas cidades silenciosas ecoam histórias à espera de serem descobertas. Cidades perdidas no tempo. Das areias áridas do Egito às densas florestas da América do Sul, cidades abandonadas estão espalhadas por todo o nosso planeta. Estas cidades perdidas, outrora repletas de vida e cultura, agora estão silenciosas, com as suas histórias gravadas nas próprias pedras e na terra. Vamos fazer uma viagem ao coração dos Andes, a majestosa cidade de Machu Picchu, no Peru. Escondida sob um manto verde esmeralda, esta antiga cidade inca foi perdida para o mundo até sua redescoberta no início do século XX. Os intrincados trabalhos em pedra, os terraços e os sofisticados sistemas de água falam muito de uma civilização que estava muito avançada para a sua época. Cada pedra, cada caminho, cada estrutura conta a história de uma sociedade que prosperou em harmonia com a natureza. Agora, mudamos o nosso olhar para o Oriente, para a mística cidade-templo de Angkor Wat, no Camboja. Outrora a maior cidade pré-industrial do mundo, Angkor Wat era o coração do poderoso Império Khmer. Seus impressionantes templos, adornados com esculturas complexas, refletem uma rica tapeçaria de história e cultura. A cidade não foi simplesmente abandonada, mas entrou em declínio gradualmente, deixando para trás uma maravilha arquitetônica fascinante que continua a encantar visitantes de todo o mundo. Nossa parada final nos leva à Itália, a cidade cápsula do tempo de Pompeia. Congelada no tempo pela catastrófica erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C., Pompeia oferece-nos um vislumbre vívido da vida cotidiana de uma cidade romana. Das vilas cobertas de afrescos às ruas de paralelepípedos repletas de lojas, Pompeia é um testemunho comovente da imprevisibilidade da natureza e da impermanência das construções humanas. Cada cidade, um testemunho da resiliência e engenhosidade do seu povo, permanece agora como uma lembrança assustadora das civilizações passadas. Quer sejam recuperadas pela natureza, devastadas por desastres ou simplesmente deixadas para trás à medida que as sociedades evoluíram, estas cidades servem como janelas para a nossa história coletiva, cada uma guardando segredos à espera de serem descobertos. Portanto, continuemos a explorar, a aprender e a compreender, pois estas cidades perdidas no tempo têm muito a dizer-nos sobre onde estivemos, e talvez, para onde vamos. Teorias e lendas. Mas que segredos essas cidades abandonadas guardam? Cada cidade abandonada, desde as ruínas varridas pelo vento da antiga cidade romana de Pompeia até ao misterioso espectro de Chernobyl, está repleta de histórias que estimulam a nossa imaginação e teorias que desafiam a nossa compreensão da história. Vamos nos aprofundar nos mistérios que envolvem essas cidades. Pompeia, por exemplo, já foi uma cidade romana próspera, até ser congelada no tempo pela erupção catastrófica do Monte Vesúvio em 79 d.C. A cidade foi esquecida, soterrada sob uma espessa camada de cinzas vulcânicas. No entanto, a sua redescoberta no final do século XVI revelou uma cápsula do tempo, oferecendo uma janela única para a vida romana.
Depois, há o enigma da cidade maia de Tikal, escondida nas profundezas das florestas tropicais da Guatemala. Por que esta civilização, outrora próspera, entrou em colapso repentinamente? As teorias vão desde a superpopulação e a guerra até a seca severa. No entanto, a verdade permanece um mistério, perdida nas brumas do tempo. Ou considere as paisagens áridas da região do Mar de Aral. Outrora lar de prósperas comunidades pescatórias, o desaparecimento do mar devido a projetos de irrigação soviéticos imprudentes transformou cidades movimentadas em misteriosas cidades fantasmas quase da noite para o dia. E quem pode esquecer a história arrepiante de Chernobyl? O desastre nuclear de 1986 forçou a evacuação da cidade, deixando-a uma cidade fantasma, uma lembrança gritante dos perigos da energia nuclear. Depois, há as lendas, como a lendária cidade de Atlântida, que se diz ter afundado no mar num único dia e noite de infortúnio. Apesar de inúmeras teorias e expedições, a sua existência e localização permanecem um mistério, alimentando especulações e debates sem fim. Cada uma destas cidades, com as suas histórias e mistérios únicos, serve como lembretes da impermanência das civilizações humanas e do poder duradouro da natureza. Ressaltam também o fato de que, às vezes, a história deixa mais perguntas do que respostas. Essas teorias, tão variadas quanto as próprias cidades, apenas aumentam seu fascínio e mística. Mistérios do passado. À medida que viajamos por estas cidades abandonadas, não estamos apenas a explorar ruínas, estamos a caminhar pela história. Cada pedra sobre pedra, cada caminho trilhado, descobrimos pedaços de uma época esquecida, resquícios de uma época passada. Estas cidades, abandonadas pelos seus habitantes, guardam mais do que apenas mistérios do passado. Eles contam histórias de engenhosidade humana, resiliência e, às vezes, tragédia. Da riqueza cultural da antiga cidade maia de Tikal à misteriosa desolação da moderna cidade fantasma de Pripyat, aventuramo-nos através do tempo e do espaço, desvendando os mistérios destas paisagens desertas. Compreender o contexto cultural e histórico destas cidades é crucial. Não se trata apenas do fascínio pelo desconhecido, trata-se de respeitar e aprender com o nosso passado. Os mistérios destas cidades, as suas histórias e as suas lições, vivem em cada um de nós. Então, que histórias essas cidades abandonadas sussurram para você? Compartilhe seus pensamentos e teorias nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais curiosidades fascinantes ao redor do mundo. Até a próxima!